A tragédia em Brumadinho, 3 anos depois de Mariana, acendeu de vez o alerta vermelho para os crimes ambientais no país e a segurança das barragens. No Rio Grande do Norte, relatórios oficiais apontam que pelo menos 3 barragens estão com problemas. Sobre este e outros assuntos, conversamos hoje com o senador Stevenson Valentim, do Podemos, porque o Rio Grande do Norte é assunto de Estado. Conosco aqui no estúdio, Antônio Machado, colega da TV Senado. Senador, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço. Vamos começar perguntando, realmente a questão das barragens no Rio Grande do Norte é crítica? Há motivo para preocupação? Crítica demais. Recebi várias mensagens através do WhatsApp, das redes sociais, em que já foi alertado, né? Isso não é um problema de hoje, esse problema já é de bem muito tempo. Não é só de agora, mas a população me alerta através das redes sociais, mostraram vídeos que a situação é crítica mesmo. Fendas, são aberturas na parede da barragem que cabe praticamente uma caneta, um lápis ou até mesmo uma mão. Assim vi. Então, essa preocupação é de imediato, porque aproveitar que o período ela não está com água, não está cheia, não está tendo chuva, mas não se pode, para fazer essa reforma, essa manutenção, se pode esperar que chova e rompa toda a barragem, né? Isso é responsabilidade de quem? Do governo do Estado, do governo federal? Uma parte do governo do Estado e algumas do governo federal. Então, já foi oficializado, já mandei ofícios para que fosse feita essa manutenção. Mas de quem quiser que seja a responsabilidade, tem que ser feita. E quais são essas barragens que estão em situação mais crítica? Isso, muitas estão localizadas na região Seridó, as críticas, a de Calabouço, a de Traíras, Marechal Dutra. Marechal Dutra. Eu me lembro aqui perfeitamente bem, numa palestra em que eu fui dar no ano de 2014, no Alto Oeste, a barragem de Lucrécia. Estava sendo discutida justamente isso na Câmara dos Municipais para fazer essa reforma. Precisava ser feita justamente aquela reforma naquele momento, em 2014, isso, quando eu fui dar uma palestra educacional naquela cidade. Então, é uma urgência que não é de hoje. Mas, como tudo no nosso país se protela, se espera o fato acontecer para depois agir, então eu tive essa antecipação. Quando eu voltar no Rio Grande do Norte, vou ver pessoalmente cada situação. Se for preciso, eu mesmo, com a mão, faço lá essa reforma, porque eu não posso ficar esperando de quem é a responsabilidade, se é do governo federal, se é do estadual, e sim resolver o problema. A população quer que resolva o problema. Mas o senhor aqui, como senador, já tomou alguma providência? Sim. O senhor mandou um ofício para o governo federal, para o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas? Claro, já foi feito, já foi feito. O que não pode numa oportunidade que houver uma chuva, em que chuva é muito bem-vinda lá no meu sertão, um estado que vive em estado de alerta, em calamidade devido à falta de água, não poder captar essa água, que é água para beber, água para manutenção da vida, água para a agricultura, água para os animais, não possa ser realmente retida por falta de manutenção dessas barragens. O senhor é sertanejo também? Não, eu sou acriano, mas moro muito tempo no Rio Grande do Norte, há 25 anos no estado, mas eu conheço muito o interior. Não só como policial, mas como também na parte turística. Até mesmo essas barragens feitas de forma que retém essa água com qualidade, dá para se explorar o turismo. É um caso como Riacho Santana. Tem uma barragem que tem um potencial turístico a ser explorado, com a parte de lazer, entendeu? Então, dá também para desenvolver. É mais um fator que eu esqueci de alertar, que tem que ter não só a manutenção da vida, a agricultura, dos animais lá para a agricultura, para a agropecuária, porque cria-se muito caprino lá. Então, até mesmo para o lazer, para o desenvolvimento das cidades. A área de meio ambiente foi um dos principais, os focos iniciais do seu mandato. O senhor apresentou um projeto que prevê mais rigor no caso de crimes ambientais? Isso, precisa. Eu creio que a fragilidade que a gente vê hoje na legislação, isso como estudante de Direito, internamente estudante de Direito, formado em Direito e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, o que a gente observa não é só no Código Ambiental, mas no Código Consumidor, no Código Penal, no Código Civil. O que existe hoje não é uma objetividade.
se deixa muito a critério do julgador, a avaliação. E isso se torna hoje uma questão de clamor popular, de clamor social. Porque dá margem à impunidade, é isso? Pode ser uma questão de avaliação não tão precisa para cada fato, não tão rígida para tal fato. Se fosse, não teria acontecido pela segunda vez a situação de Brumadinho, uma em Mariana e em Brumadinho. E eu espero que não aconteça mais. Então, esse enrijecimento, essa forma de tirar a subjetividade da lei e tornar uma coisa mais objetiva, mais presente, uma fiscalização mais eficiente, isso sim pode causar esse temor por quem poderia evitar tudo isso que está acontecendo. Eu não classifico isso como acidente, não. Classifico isso como uma ação realmente danosa de querer o resultado. A mesma coisa eu posso dizer para esse fato que aconteceu no final de semana, na sexta-feira, no alojamento dos garotos do Flamengo. Ah, mas já tinha muito tempo, já existia muito tempo. Quer dizer que então colocou em risco, né, a vida das pessoas por todo esse tempo? E o mais ultrajante é querer explicar uma situação que não tem explicação. Se fosse seguro, não teria incendiado. Por isso que no seu projeto o senhor estabelece claramente que o juiz considere os antecedentes da empresa também no julgamento? Isso, tem que ser colocado como antecedentes das pessoas. Vamos transferir a empresa para o ser humano, como nós. Os nossos antecedentes não são avaliados em qualquer situação, por que não das empresas? Principalmente na questão penal, né? Na questão penal, mas em estar lidando com vida. Não pode ser avaliado só com a questão de indenização, pelo Código Civil. Ah, não, perdeu aí 300 vidas, vamos indenizar todo mundo. Não é assim. Tem que ter uma punição mais rígida para evitar que isso aconteça, que isso se repita. Essa questão da lei no Brasil que o senhor está citando, é um problema da construção da lei, da maneira como ela é redigida, ou é mais da maneira como ela é aplicada? Porque se for da maneira como ela é redigida, o senhor, como senador agora, 8 anos de mandato pela frente, o senhor tem muito a contribuir, porque as leis saem daqui. Isso. É mais isso ou é mais uma questão da aplicação da lei? Eu creio que é a primeira opção, a redação dela. A redação dela é uma forma de cumpra-se no final dela elaborada. Eu digo isso porque, como já lhe falei, as pessoas acho que não me conhecem, capitão da polícia por 15 anos, lidei muito com a questão penal. E eu vi a fragilidade da questão do Código Penal em si. Lidei muito tempo com a questão de trânsito, também vi a fragilidade. Então, se fosse feita de uma forma mais segura, de uma forma mais que não houvesse uma possibilidade de interpretação dúbia, ou de uma interpretação que sempre fosse vista favorável para uma só situação e não para uma coletividade, se vê muito o lado de uma só pessoa, não se vê o lado de toda a sociedade. Não estou tirando direito de defesa de ninguém, pelo contrário, a gente está discutindo aqui a elaboração das leis. Então, um caso que eu posso dizer, um caso específico, dentro do Código Penal, a gente, no caso, eu como policial, apreendia uma pessoa com uma arma de fogo, mas por ter uns bons antecedentes, por ter uma situação de emprego, de tudo aquilo, ele sofreria diferente, uma qualidade de vida diferente de uma pessoa que não tivesse a mesma. Era mais uma questão subjetiva social, analisada naquele momento. Então, até mesmo para a questão da abordagem policial, era visto o perfil, o momento e o local de que fosse feita aquela prisão, aquela abordagem, tudo aquilo. E isso era avaliado, tudo isso era sendo avaliado. Então, essa questão da Constituição, eu vejo que pode ser revisto aqui. O senhor acha que a polícia no Brasil age muitas vezes nesse sentido, assim, de fazer, como dizem nos Estados Unidos, é uma discussão muito grande de profiling, né? Quer dizer, de meio que selecionar os seus alvos de... Mas é natural do policial, eu digo isso por 15 anos de polícia, que muda tudo. Uma questão de periferia, uma questão de comunidades, uma questão, vamos dizer, de um meio social melhor, de uma classe média alta. Muda a fala, muda a abordagem, muda. Como a gente pode ver que pode mudar também aqui, para quem está sendo feito a lei, para quem vai ser aplicado aquela lei, para quem então tem que ser analisado. O bom dessa renovação do Senado, que está trazendo essas visões diferentes, que possa ter uma discussão mais ampla sobre isso, sobre alguns conteúdos que pode ser discutido de uma forma mais ampla e trazendo cada visão.
de cada situação que as pessoas viveram. No meu caso, como policial, no meu caso, como educador, no meu caso, como cidadão, no meu caso, mostrando aí que nas barragens, diferente das de Minas Gerais, não é a questão para economia, também, né? Não é questão industrial, resíduo de mineração, e sim para manutenção da vida. Então, essas visões que vão ser bem discutidas agora, vai ser uma coisa bem bacana para a sociedade. Uma vez que a gente traz para dentro do Congresso essa oportunidade das pessoas participarem de cada mandato, que é um mandato participativo, que eu faço muito. Eu sempre discuto muito com as pessoas. O senhor consulta muito as redes sociais e pretende consultá-las, inclusive em votações aqui no Senado, antes de votações? Discuti a primeira votação. As pessoas, ou eu escuto o que as pessoas falam, mas não quer dizer que então o senador Stilson ou o capitão Stilson não tem a personalidade, sabe, que não tem o poder de escolha. Eu tenho que entender também que o poder é deles, o poder é do povo para o povo, eles que me elegeram. Então, muitas vezes, eles sabem o que é melhor. Então, por ter vivido muito tempo as mesmas condições, e por viver nas mesmas condições que eles, eu posso decidir como eles, eu posso ouvi-los também. Então, eu utilizo bem as redes sociais, eu utilizo bem essa forma, essa exploração de mecanismo hoje que torna as pessoas mais participativas. E eu estou vendo que está dando um resultado bom, um resultado positivo. As pessoas querem isso, as pessoas querem participar, elas querem se sentir senadores, elas querem se sentir deputados. No começo do programa, nós mostramos uns dados do Rio Grande do Norte em que aparece o IDH do Estado. O IDH do Estado do Rio Grande do Norte, como aliás em quase todos, infelizmente em quase toda a região Nordeste, não é um IDH bom. Não. Quer dizer, o básico disso é a educação, senador. Que propostas o senhor traz nesse campo para o seu mandato de senador? Eu fui eleito com essa proposta da educação. Em 2 anos, um trabalho feito no Rio Grande do Norte, a gente conseguiu transformar a educação de uma escola pública que estava falida, que estava abandonada, que estava tomada pelo crime, pelas facções criminosas, já que a escola estava dentro de uma região de risco, de vulnerabilidade, que era uma comunidade perigosa na nossa capital. Então, através desse esforço, eu com mais 4 policiais, reconstruímos a escola, tornamos a escola atrativa e as pessoas viram que crianças, muitas delas filhas de bandidos ali, que já estavam mortos, que pela idade que não estavam na escola, estariam praticando atos infracionais, estariam praticando atos ilícitos dentro da comunidade ou fora dela. Então, esse esforço em que as pessoas do meu estado viram, a gente não militarizou a escola, a gente não pegou a administração da escola, a gente fez uma combinação, uma parceria com a gestão da escola, e ainda restou. Os professores tinham medo de frequentar aquela escola. Então, a gente, através de uma parceria, primeiro colocou a segurança na escola. Depois de reformar, claro, de fazer parcerias com supermercados, em que melhorou a alimentação, também é um ponto que a gente precisava discutir. Tudo isso para chegar no IDH, tudo isso para chegar no desenvolvimento do ser humano. Eu não falo de uma região. Quando eu falo de uma região, eu falo de uma pessoa. Então, esse trabalho todo feito ocasionou um trabalho de sucesso na escola pública. A escola hoje, no Bom Pastor, a Escola Maria Ilka. A escola partiu de uma falência total, de uma ridicularização pelas próprias pessoas da comunidade. A escola era Maria Ilka. Então, a própria população chamava a escola de Maconha Ilka. E isso era dramático, a situação da escola. Os pais não queriam matricular a criança na escola, já porque a escola não prestava isso dentro da comunidade. E hoje nós podemos ter uma escola com 500 alunos, capacidade máxima. E se aumentar o prédio, a gente consegue englobar até mais. E o interessante desse trabalho foi trazer a família para dentro do trabalho da escola. A gente utiliza o prédio no final de semana para poder dar aulas para as mães, aulas profissionalizantes. Então, isso foi aumentando, isso foi dando possibilidades, isso foi melhorando a vida daquelas pessoas. Isso tudo através de ordem e disciplina na escola, uma melhoria considerável dentro daquela comunidade. Eu ainda não tive a chance de medir a diminuição da criminalidade, mas é notório que aquelas crianças que não estavam na escola, que viviam nas escadarias, que estavam nas ruas limpando sinal, hoje estão na escola. Então, isso não precisa de um estudo, isso é uma percepção em que as crianças estão no lugar que devem estar. Crianças hoje de 6 a 17 anos. Capitão, mas 17 anos é mais criança.
Mas se ela ficar dos 6 aos 17 anos dentro de um sistema de ordem e disciplina, em que dá oportunidades para ela crescer, estudar e sonhar, que eles não tinham sonhos nenhum, eles não tinham perspectiva nenhuma na vida, então isso melhora. Se a gente conseguir melhorar esse índice dentro de uma comunidade violenta, perigosa, na capital, por que a gente não pode estender tudo isso para o nosso Rio Grande do Norte, para o país também? E o bom é que não houve custo nenhum para o Estado. Tudo que foi feito através de voluntariedade, através da própria sociedade, se voltando para aquilo. Mobilização das pessoas, de empresas Natal, também. Empresas também. A escola é municipal? Na escola é estadual. Essa escola fica numa região de muito movimento. Ela fica, como todas as periferias ou as comunidades, fica à margem do desenvolvimento, da parte bacana da cidade. Então, a parte de comércio sofria com os assaltos, com a violência causada muitas vezes, não só por aquelas pessoas, mas eles atribuíam aquilo. Então, quando eu cheguei com essa proposta nas empresas, de que eu precisava de tinta, cimento, e eu trocava palestras que eu dava nas empresas na Simpate, por esse material, eles logo viram que era uma possibilidade, que diminuiria também o gasto na questão de segurança, na questão de estar ali toda hora combatendo aquelas pessoas que poderiam causar dano a elas. Então, ficou a interação, ficou uma interação boa, e deu certo. E se isso fosse feito numa amplitude maior dentro do meu estado, como no nosso país, com certeza a gente não teria problemas hoje com a segurança pública, com a saúde pública, porque lá a alimentação é saudável, lá a alimentação é de qualidade, lá a gente tem práticas. Quando eu digo isso, as pessoas se assustam, mas as crianças têm doenças que eram medievais, doenças do século passado. Que doenças são essas, capitão? Problema de pele, piolhos, problemas... Sarna. Falta de asepsia, o que sobrecarrega a questão, tira a dignidade delas, sobrecarrega a questão da saúde. Então, isso tudo foi trabalhado dentro de um só lugar, que é a escola. Então, através desse projeto, eu vi que essa possibilidade de resgatar pessoas e dar sonhos a elas, as crianças principalmente, e de afastá-la, no caso, do mundo do crime. Então, a gente esperava um resultado negativo, que era o resultado que as facções iriam confrontar nós, policiais, por estar ocupando aquela escola. Pelo contrário, até mesmo, pelo menos lá, naquele lugar, lá na comunidade do Japão, lá no Rio Grande do Norte, Natal, pelo menos lá, até os traficantes querem botar o filho na escola. Então, eles não querem o ruim para os filhos. Então, com certeza, a escola, o apelido já ficou no passado, né? O apelido que o senhor citou. Isso, a gente tirou isso aí, essa carga preconceituosa dela, das próprias pessoas. A gente colocou uma marca, um símbolo que até então não tinha, que foi uma fênix da reconstrução, do renascimento. E as crianças hoje, para quem quiser se interessar em ver, esse projeto foi muito interessante, se procurar lá no Google, se procurar lá no YouTube, Escola Maria Ilka, vai ver essa transformação em pouco tempo. Em um ano, as crianças já estavam com a disciplina muito bacana. Maria Ilka com K, né? Isso, Maria Ilka é uma senhora que iniciou nesse bairro, só é bem rápida a história dela, uma senhora que iniciou nesse bairro há 50, 60 anos atrás, lá no Bom Pastor, um trabalho voluntário de educar as crianças. E é muito bacana a história dela, o esforço de cada pessoa que queira mudar a sua realidade, queira mudar o seu bairro, o seu país. Então, quando eu escuto, quando eu li a história dela, isso motiva para a gente estar aqui hoje, para a gente fazer um trabalho bem maior, para a gente fazer um trabalho bem mais amplo, não só pela educação, pela segurança, pela saúde, mas por tudo que a gente teve a oportunidade de fazer. Nesse caso da Escola Maria Ilka, o Estado, o Rio Grande do Norte, ganhou a guerra contra o crime. Perdão. Mas, infelizmente, de forma geral, o Estado continua muito violento, né, capitão? Nós temos um índice alarmante de mortalidade no Estado. Isso. O que está acontecendo com o Rio Grande do Norte e, aliás, a sua avaliação como homem da área de segurança com o Nordeste inteiro? De 2006. Bom, eu disse antes que eu vim do Estado do Acre, eu vim de Rio Branco, cheguei em Natal na década de 90. Eu não sei se as pessoas vão entender essa cultura que nós tínhamos lá na nossa capital, colocar a cadeira como essa na porta de casa e ficar conversando com os vizinhos. Isso em 90 era comum, a gente colocar uma linha na rua, no poste,
e jogar voleibol na rua, jogar futebol na rua. Isso não se vê mais na nossa capital. Em menos de 10 anos, a gente saiu de uma cidade tranquila, uma cidade turística, uma cidade bonita, com o fluxo de pessoas que iam morar nessa cidade, em Natal, pela qualidade de vida, era muito grande. Muitos europeus, né? Muitos europeus buscavam lá pela qualidade de vida. E agora a gente está vendo o terror que se vive hoje com a instalação das facções, com a instalação da criminalidade. Crianças cada vez mais cedo entrando para a vida do crime. Não digo com 14 anos, não. Isso eu estou dizendo já antecipando a questão da revisão da menoridade, né? Penal, reduzir. Crianças hoje entram com 7, 8, 9, 10 anos. O senhor é a favor da redução? Eu sou desde que se cumpra o mínimo do ECA, desde que se cumpra o mínimo da Constituição, desde que se dê àquelas pessoas da comunidade, como eu já disse, pelo menos uma chance, como foi dado na Escola Maria Ilka, delas poderem sonhar, delas poderem terem um norte para seguir, um caminho a ser seguido. Eu sou a favor da redução, sim, mas como a gente está discutindo aqui sobre a origem das leis, sobre para quem vai servir as leis, quem vai ser penalizado com essa lei, com a redução? Será que vai ser classe média, classe alta? Ou será que a classe mais, vamos dizer, mais distante, pobres, né? Mais distante de tudo que é o que deveria ser dado a ela por igualdade, não tem? Então, quando eu falo isso, não falo em questão ideológica partidária. Eu falo uma questão real de que eu vivo, uma questão de que eu vivi. Eu sou de classe média, eu vivo na Zona Sul de Natal. Eu digo isso porque eu tive bons estudos, eu tive boa educação. Eu tive educação particular, eu não tive como passar pela escola pública. Então, é traumático eu dizer isso para vocês e dizer também que essa renovação traz essas ideias, essa visão de que um ponto que a gente possa discutir não possa ser privilégio ou senão colocado de forma igual para toda a sociedade. Direito para todo mundo. Não, a gente não estaria tratando por igualdade, a gente não estaria tratando com justiça. A gente não estaria tratando. Se a gente primeiro desse as oportunidades, como foi dada nessa comunidade, e depois aplicasse essa redução, com certeza, daria-se um efeito. Mas como eu falei lá no início também, que as penas estão frágeis, as pessoas hoje sentem essa vantagem em denegrir, vantagem em cometer crimes. Eu não digo isso só na questão penal, eu amplifico para tudo mesmo, até dentro de casa. Hoje não existe mais nenhum tipo de penalidade para o filho que grita com o pai, que grita com a mãe. Isso eu percebo também, eu estou na sociedade. Eu estou ali na casa do amigo que o filho grita com o pai, e o pai, meu filho, daqui a pouco a gente resolve. É até um choque para mim, que não fui educado dessa forma. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, que a gente tem que trazer, que a gente tem que observar. Então, são experiências que eu tive na minha vida, são experiências que eu tenho, que eu frequento, eu volto para o meu estado, eu ando em comunidade, que a gente precisa trazer para cá, para que a lei seja realmente efetiva, justa, equilibrada, que se aplique para todos. Mas no tocante à criminalidade, o senhor acha que, como o senhor disse, as facções criminosas se nacionalizaram, enfim, é necessária uma solução integrada ou existem peculiaridades no seu estado no tocante à segurança que podem ser combatidas imediatamente? Olha só, a questão da integração, eu também coloquei essa proposta em discussão. Hoje eu não consigo olhar para o artigo 144 da forma que ela está. Ela já vinha hierarquizada. Segurança pública, Polícia Federal, Rodoviária Federal, e assim vem seguindo. Ela já está hierarquizada. Se a gente for analisar hoje, eu não falo com tom de crítica nem de inveja, mas a Polícia Federal tem os melhores equipamentos, os melhores treinamentos, é o melhor concurso, o melhor salário. E a minha polícia, pelo menos do Rio Grande do Norte, ela está sucateada. Ela está numa situação em que não está para combater mais o crime. A gente está com armamento cada vez mais obsoleto, a bandidagem, a criminalidade está cada vez mais evoluída, até mesmo na questão de organização entre eles. Eles têm um poder paralelo, punitivo, em que eles não permitem desvio deles, dentro do mundo deles. Não estou falando que é bacana a regra deles, não, mas eles criaram. Mas eles têm um código, né? Tem, e eles respeitam esse código. Eu digo isso porque eu estava na rua. Então, se eles vão ali, cometem um assalto e não dividem ou não passam a parte
que é um imposto para o sindicato deles, para o crime deles, eles têm uma consequência. Então, a ideia de unificar as polícias, a ideia de trabalhar cada vez, não é só unificar a inteligência, é unificar o trabalho, é unificar a tarefa. Não dá para deixar uma guarda municipal separada da segurança pública. Tem que trazê-la também, ou tem que levá-la também para os municípios. Hoje a criminalidade não está alojada só nas grandes capitais, está alojada no interior. A evolução tecnológica levou também, expandiu também a criminalidade. Eles se comunicam também da mesma forma. Então hoje a gente consegue ter essa... E o que mais se torna estranho, o que mais torna interessante é como crianças, jovens, adolescentes, partem de forma muito fácil, de forma muito rápida para o crime. Eu me questionava isso como policial. Por que não querer ser um policial? Por que não querer ser um médico? Por que não querer ser um engenheiro? Por que não querer ser um gari? Por que não querer ser um feirante? Por que não querer ser um pintor, um pedreiro? E partir para o crime? É um meio mais fácil, mas eu disse aqui lá no início, eles não têm sonhos. Eles não têm perspectiva do mundo real. Só para encerrar, para deixar claro, eu moro na região de praias, eu moro na região litorânea. E as crianças daquela escola, daquele bairro, que é bem próximo ao litoral, nunca foram para uma praia. Nunca tiveram chance de ir para um shopping. Nunca tiveram chance de comer uma pizza. Coisas que para a gente é cotidiano, coisas que para a gente é normal, eles nunca fizeram. Eles convivem com violência, eles convivem com palavrões, eles convivem com armas, com drogas. Aquela infância, aquela juventude, aquelas crianças não são iguais à que muita gente está vendo na televisão. O que as pessoas estão me assistindo, que olham para o seu filho, elas não são iguais. Elas já têm sexualidade, praticamente 11 anos já estão se procriando. Eu digo isso que é uma realidade. Já estão se procriando, com 11 anos já cometeram pelo menos uns 2, 3 homicídios. Então, com 13 anos já usaram crack, usaram cocaína, já usaram todo tipo de droga pesada. Então, é diferente quando você olha para o seu filho. Eu digo isso para reflexão, de um pensamento lá na frente que a gente vai falar da redução da menoridade. Porque a gente, quando vai olhar a origem, isso como policial, eu quero captar um policial bonzinho. Não, eu já fui policial mau. Eu já fui policial que agredi, que atirei, que prendi, que fiz muitas coisas, mas eu vi que não deu jeito. Eu vi que a violência por violência não criava mais violência. A violência por ela só, eu afastava a população de mim. Por mais que sejam populações de área periférica, de área de risco. Hoje eu tenho uma população colada a mim. Quando eu vou na minha capital, eu vou do jeito que eu estou aqui. Desço a comunidade e eles me recebem muito bem. Eles me abraçam, eles me beijam, eles me veem como uma pessoa que resolve a situação deles, que dá oportunidade para eles, que cuida da vida deles, que está ali passando atenção, dignidade para os filhos dele. Senador, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, também ao colega Antônio Machado. Obrigado. Eu que agradeço por essa parte de falar, para deixar que as pessoas que estão assistindo pensem, reflitam, para que nós todos pensamos, né? Pensemos sobre o que vai ser discutido aqui. E é interessante que a gente tome as decisões as melhores para a sociedade, que não exista cada vez mais discrepância entre pessoas. Obrigado mais uma vez. Bom, essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, é senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, você pode ligar para o Alô Senado 0800 612211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.